1 Reis 16, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 30 e o 31 para vocês entenderem melhor. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Tibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Coloque sua mão aqui com a minha. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos para ouvir a Tua palavra. Eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Fale comigo, Senhor. Assim como o Senhor tem falado nesses dias, fale mais. E fale com toda a Tua igreja que está aqui e que está assistindo através das ondas do rádio. E que depois vai também ouvir a Tua palavra através desse vídeo. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. O primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei de Israel foi Davi. O terceiro rei de Israel foi Salomão. O quarto rei de Israel foi Roboão. Porém, quando Roboão, filho de Salomão, assumiu o trono, ele dividiu o reino. Ele não quis baixar os impostos que Salomão tinha colocado, imposto sobre o povo. E aquela forma dura de governar de Roboão resultou numa divisão muito forte, e nunca mais Israel andou unido. Nunca mais. A partir dali, Roboão ficou tomando conta de uma parte de Israel. Aquela parte, e o retorno baixou demais aqui. Agora vamos melhorando. Obrigado. Depois daquele momento, Roboão seguiu liderando Israel com a capital Jerusalém. O templo estava em Jerusalém. Mas Jeroboão passou a governar a maior parte daquele povo. Jeroboão queria que Roboão baixasse os impostos, mas Roboão não quis. E assim Israel passou a viver dividido. Jesus lá na frente vai dizer que um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não continua. Um reino dividido tem problemas. Mas parece que a divisão muitas vezes é inevitável do ponto de vista humano. Porque os homens, cada um tem suas filosofias. Os homens têm individualmente seus próprios pensamentos. E o reino agora está dividido. O filho de Salomão, Roboão, continuou sua trajetória. Mas Jeroboão foi um mau rei. Jeroboão, filho de Nebate, foi um mau rei. E esse reino vai dividido.
Lá na frente, esse reino, a parte que não ficou do lado de Salomão, foi levado cativo para a Síria e nunca mais voltou. Aquela parte que ficou do lado de Salomão, Roboão e os seus descendentes, permaneceu ali até o reinado de Nabucodonosor e foi levado cativo no ano 606 a.C. para a Babilônia. Porque o reino dividido tem problemas. Por isso que a igreja de Deus tem que andar num propósito só. Ainda que você não concorde com alguma coisa, não bata com você por um motivo ou por outro, você não possa atender certas propostas da igreja, mas você pode atender no coração e orar, e pedir que o Senhor tome a direção de sua igreja. Os maiores, os mais conhecidos reis desses dois lados, muitos deles se diz, foi mal aos olhos do Senhor. A maioria desses governantes, dos quais está escrito, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, alguns se destacaram por sua maldade. E Acabe se destacou por sua maldade. Quando você lê a história de Acabe, você vê que foi uma tragédia. Ele viveu tragicamente e morreu tragicamente. Era um homem mimado, raivoso, prepotente e orgulhoso. As coisas tinham que andar do seu jeito. E quando não andavam do seu jeito, ele se emburrava. Um dia, ele olhou da janela do seu palácio e viu um homem em relação a ele, muito pobre, em relação a ele. Aquele homem tinha uma vinha perto da casa dele, e Acabe fez uma proposta para comprar aquela vinha, e Nabote não quis vender, e ele ficou depressivo, praticamente depressivo, por conta disso. E foram lá e de alguma maneira arrancaram a vinha daquele homem, mataram aquele homem. Então Acabe viveu e morreu de maneira trágica. Mas eu quero que você agora preste atenção uma coisa. O que é que define o seu futuro? O que foi que definiu o futuro de Acabe? Você sabe o que é que define o seu futuro? Suas decisões, suas escolhas. O tema da mensagem desta noite você já descobriu. As decisões do rei Acabe, as escolhas que ele fez. Esse é o tema desta mensagem, sobre o qual nós já estamos tratando. Acabe fez 3 escolhas na vida, tomou 3 decisões na vida, que definiram o seu futuro. E eu quero que você preste atenção. Quem sabe essas decisões de Acabe, de alguma maneira, estejam sendo as suas. E você precisa se acordar hoje, enquanto há tempo, para que você não pague por suas decisões mal feitas. Eu e você e eu, hoje, repitam comigo a palavra hoje, mais uma vez, eu e você e eu, hoje somos produto de nossas decisões de antigamente. As minhas decisões de antigamente me projetaram aqui para este altar.
Se eu tivesse decidido outra coisa, eu poderia estar num consultório médico, ou poderia estar sendo um engenheiro civil, ou professor numa sala de aula, ou eu poderia ter continuado no caminho que eu vinha, bebendo, fumando e praticando atrocidades. Mas a minha decisão de servir a Jesus e aceitar a sua história, o seu chamado, me projetaram aqui para esse altar. Você é um produto de suas decisões de antigamente. Você está colhendo hoje o que você escolheu semear antigamente. E eu também vou lá na frente colher as sementes que estou plantando hoje. Acabe viveu e morreu tragicamente por causa de suas decisões trágicas, suas decisões blasfemadoras, suas decisões esquisitas e carnais, e por que não dizer diabólicas. Aparentemente você não vê muita coisa má. Quando você vê o relato que eu li, apenas diz que ele fez o que era mal. Mas quando você lê, o texto vai desenrolar e nos mostrar as decisões que ele tomou, e elas foram ruins. Em primeiro lugar, ele tomou a decisão de imitar o que havia de pior na terra. Ele tomou a decisão de imitar, de seguir os passos de uma liderança má. Pois o texto diz, no verso 31, como se não fora coisa de somenos ele andar nos pecados de Jeroboão. Ele escolheu imitar o que havia de pior de liderança, o que houve de pior de liderança, Jeroboão. A segunda decisão esquisita, blasfemadora e ruim de Acabe foi, o texto diz, tomou para si Jezabel por mulher. Contraiu um casamento com a pior mulher que já nasceu na terra, que temos notícia. O próprio Apocalipse fala de Jezabel, porque foi a pior mulher que já nasceu na terra. A melhor mulher da terra que já nasceu foi a Virgem Maria, e a pior que já nasceu foi Jezabel. A terceira decisão que ele tomou foi dedicar a sua adoração e o seu serviço a outro Deus, que não era o Deus de Israel. Então as suas decisões podem ser definidas em 3 palavras: imitação, casamento e adoração. O homem que decide errado, para quem olhar, a quem tomar por referência, o homem que decide tomar por referência uma má pessoa, um mau líder, lá na frente ele cairá sem ter quem impeça. Não tem jeito. Jesus disse isso no Novo Testamento: se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco, no mesmo barranco. O homem que decide errado quanto ao seu casamento, a mesma coisa acontecerá com ele ou com ela. Ele vai ter problema ou ela
para a sua vida toda, a menos que se separe ou morra. Ou separa ou morre, para não ter problema. O sangue de Cristo também pode arrumar uma vida, mas quando se casa com Jezabel, já está sentenciado. Que quem é Jezabel não se converte, porque ela é a própria encarnação de Satanás. E tem gente que parece ser. Eu sou líder espiritual, e tem coisas que eu vejo e eu sou capaz de dizer: tem jeito não, tem jeito não. Mas quando o homem também decide servir e adorar a outro Deus, como fez Acabe, ele já está sentenciando seu futuro e sua eternidade. Quando você olha demais, se espelha em quem não presta, você pode pagar aqui, mas se você adorar a outro Deus, você vai pagar quando morrer também. Você pode até se casar com quem não presta e ir para o céu, mas se você adorar outro Deus e morrer assim, não tem jeito. Jeroboão não pode te botar no inferno propriamente dito. Jezabel pode até te encaminhar para o inferno, mas Baal, ele te leva lá para o centro. Então tem muitas pessoas que vão ter problemas da terra, até morrerem, a menos que orem muito a Deus, Deus resolva ouvi-los. Eles têm problemas da vida, porque tomaram a decisão de se espelharem em quem não tem exemplo algum, mas não vai para o inferno. Outros terão grandes problemas na vida, porque resolveram se casar com quem não deveria, mas não vão para o inferno por isso. Mas no momento que eles passam a adorar outro Deus, um Baal da vida, ele já escreveu o seu nome no livro da morte. Quem aceita Jesus tem o nome escrito no livro da vida, mas quem aceita Baal escreve o seu nome no livro da morte. Suas decisões têm que ser pensadas. Cuidado, meu filho, porque aquele que decide precipitadamente peca. O homem que não pensa nas suas decisões, que não ora a Deus, que não para pensar: o que é que eu vou fazer na minha vida? Ele vai ter problema e causar problema. Acabe teve problema e causou problema para muita gente. Esse é o problema maior de quem escolhe erradamente. Ele erra e paga. E quem está sob a sua liderança, sob sua supervisão, também vai pagar. Eu recebo filhos depressivos por causa do comportamento dos pais. O que foi que esses filhos fizeram para ter depressão? Nada. O que aconteceu foi que seus pais resolveram viver brigando, se degladiando dentro de casa, trocando acusações dentro de casa, e os seus filhos vendo. O casal que se preza não é o encontro de casais hoje, é só na outra, e não vou nem tratar sobre isso, só daqui a 15 dias. Mas o casal que se preza não discute na frente dos seus filhos, não trata de certos assuntos de frente dos seus filhos. A maioria das pessoas que vem para o meu consultório espiritual e traz criança, eu digo: não posso atender. E quando atendo, não atendo direito, porque um filho não pode ouvir das desgraças que muitas vezes o pai passa com a sua própria mãe. Como que você aconselha uma mãe que vem dizer na frente de uma criança que está apanhando do pai daquela criança? Aquela criança sabe, absolve aquele que cresce, pagando pelo preço dos seus acabes.
Quais têm sido as suas decisões? Será se você não tem decidido igual a este homem Acabe, decidido olhar e seguir os passos de uma liderança má? Jeroboão foi um péssimo exemplo para Israel, pois quando um rei se destaca pela sua maldade, é dito dele: ele não se desviou dos pecados de Jeroboão. Isso é uma terrível afirmação, isso é uma referência terrível. Quem é a sua referência? Sim, você, não estou perguntando aquela questão daquele crente bem crentão, Cristo. Minha referência é Jesus, eu sei, nossa referência principal é Jesus. Mas quer dizer que Paulo não é uma referência para mim? Paulo não disse: sejam meus imitadores? Quer dizer que a Virgem Maria não é uma referência para mim? Quem não é referência para mim é Judas, nem Saul. Mas Maria é, João é, Paulo é. Ainda se encontra alguém na vida que a gente toma por referência, e é esse que deve ser o nosso pastor, é esse que deve liderar a nossa vida e a nossa alma, e não entregar os cuidados da nossa alma, tomando por referência alguém que está lá no altar, ou que morreu, que não deixou nenhum exemplo de fidelidade ao Senhor. É um risco que se corre, é as pessoas estarem confiando suas almas, o cuidado de suas almas, a pessoas iguais a Jeroboão. Tem muitas pessoas vivendo amaldiçoadas por causa disso. Acabe viveu amaldiçoado, seu reino foi maldito, por conta que ele escolheu por referência um mau exemplo. Agora escute, quando Deus chamou Jeroboão, Deus fez questão de dizer: Jeroboão, tu se cuida. Capítulo 14 do nosso livro, que estamos tomando por texto. Jeroboão, tu te cuidas, porque eu te tirei lá do meio dos teus parentes, e te dei o reino que agora está em tuas mãos. Mas tu procedeste neciamente, e não imitaste o meu servo Davi. Então o primeiro erro de Jeroboão foi não andar nos retos caminhos que Davi trilhou, e esquecer que o reinado que ele tinha foi Deus que deu. Tomar alguém por referência, que tem um reino, que tem um ministério, que tem um cargo, ou qualquer coisa, mas não reconheça que isso veio de Deus, é um perigo. A referência para Acabe era Jeroboão, que assumiu o reinado, mas nunca compreendeu quem foi que lhe deu. Tem muitas pessoas que seguem outras que acham que o que têm, que o que sabem, que o que adquiriram, que o que são por seus próprios méritos. Eles são ególatras. Antes de adorarem ao diabo, eles adoram a eles mesmos. Tanto faz adorar o diabo como adorar a si mesmo. A idolatria pior que existe é a adoração de si próprio, a egolatria. E Jeroboão era rei, mas nunca entendeu que ele era rei, porque Deus tinha colocado. É tanto que ele lutou a vida inteira para atrapalhar o reinado dos outros, porque ele tinha medo de perder quem estava debaixo do seu cajado. E quem é chamado por Deus não pode ter medo de perder súdito. Quem é chamado por Deus não tem medo
e nem se abala, e nem prende ninguém debaixo da sua liderança, porque ele sabe quem foi que deu. Jeroboão foi o retrato de um líder que acha que o povo é dele, e na verdade era, porque ele fundou a sua própria religião. Quem funda a sua própria religião tem direito de se preocupar com o povo se sair dali e for para outro lugar, mas quem foi chamado por Deus, ele tem certeza que isso não é abalo para a sua vida, porque o chamado de Deus, quando se reconhece isso, se entende que Deus chamou e Ele mesmo fará. Você vem porque Deus lhe traz. Eu posso estar em minha casa, eu faço meu trabalho, quem me acompanha na internet vê, eu sou ativo na internet, sou ativo no rádio, sou ativo no WhatsApp, atendo muitas pessoas aqui, faço o que posso, me desdobro, mas eu venho para o culto na mesma certeza. O seguinte, a certeza é, os que Deus reservou, eles vão para lá, os que Deus tocou, eles vão, os que fazem parte do meu rebanho vêm. Jeroboão não era assim. Então Jeroboão era o maldito, mas Acabe o tomou por exemplo. Quem é que você está tomando por exemplo no Brasil? É alguém que cobra para você, para orar por você? Eu já recebi irmãos aqui perturbados, porque alguém revelou lá de São Paulo que tinha uma bruxaria dentro do cemitério. Até aí tudo bem, mas para desfazer essa bruxaria tinha que pagar uma quantia. Você está seguindo isso? Você está esquecendo da palavra que nem Jeroboão e Acabe? Está seguindo maus exemplos? A quem você está seguindo no Brasil é quem usa o altar da igreja para falar bobagem, para pedir voto, para esculhambar com políticos, para usar palavras de baixo calão, até. É isso que você está seguindo? A quem você está seguindo? São os coaches, que em vez de culto agora estão dando palestras motivacionais, ou palestras de autoajuda. Você não precisa de autoajuda na igreja. Para isso existem os psicólogos. Na igreja você precisa ajuda do alto. A quem você está seguindo? Você está seguindo quem lhe vende bênção? Você está seguindo a quem diz que você, porque é crente, não pode passar por luta? E que se você está passando por luta é falta de fé? A quem você está seguindo? A quem você está confiando? A sua alma. Porque a sua alma, ela foi entregue a Deus, mas quem cuida dela na terra é quem lidera você. Porque a palavra diz que o verdadeiro pastor, ele se comporta como aquele que há de dar conta a Deus um dia por ela. Quem lhe salvou foi Jesus, sua alma foi entregue a Jesus, mas Deus levanta alguém para cuidar de sua alma, até mesmo muitas vezes sem estar perto de você, porque muitas vezes você tem que amadurecer nisso. Não dá para chegar perto de você, porque o grupo cresce e os pastores são poucos. Então por isso que Paulo deu aquele leque, abriu o leque e disse, ausente do corpo, mas quem completa? Presente no Espírito. É porque fundando igrejas e ganhando almas todos os dias, é impossível ir fisicamente, em todo lugar. Mas Paulo disse, ausente do corpo, mas presente no Espírito. Eu queria até uma salva de palmas por esse texto. Em segundo lugar, Acabe se casou com Jezabel. Com quem você se casou? Quem é teu marido?
é um Jezabel. E tua mulher, quem é ela? É uma Jezabel? Não sei. Então você tem que saber pelo menos algumas características dessa mulher. Primeiro, ela era sacerdotisa do Satanás. Ela falava com o diabo. Tua mulher fala com o diabo. Teu marido fala com o cão. Ele fica em casa invocando Satanás. Ele fala palavrão dentro de casa. Ele briga dentro de casa. Como é que é o comportamento dela? Como é que é o comportamento dele? Outra coisa de Jezabel, ela mandava naquele boca aberta. E Acabe era um boca aberta. Ela mandava nele. Ela botava ele para onde queria. Se você casou com uma mulher que bota você para onde quer, então cuidado, que o espírito de Jezabel está lá dentro de sua casa. Na sua casa, Rei dos reis é Jesus. A autoridade depois de Jesus é do marido. A mulher não tem autoridade de homem dentro da igreja, dentro do casamento. Se ela se levanta, bate o pé e diz: tem que ser do meu jeito, expulse esse espírito de Jezabel da sua casa. Porque a mulher de Deus, ela não se levanta para determinar nada. Ela ajuda, ela aconselha, ela se submete, porque ela não é Jezabel. Porém, existem bocas abertas. Aí a mulher tem que assumir. Um dia eu tirei férias, fui me hospedar na casa de um casal da igreja. Mas não era dessa. Era dessa denominação, mas não era aqui. Lá disseram que tinha um quarto para me hospedar, minha Irlã, e eu fui. Aí quando era lá para 10 da noite, eu escutava quando aquela irmã dizia: ei, bicho, amanhã tu já sabe como é, viu? Você acorda cedo, era moinho, moa o milho, penere, faça o café e vá para a roça. De 10 para 11 eu chego com o angu. Era angu com leite. Ou com cuscuz. E sabe o que ele dizia? Do jeito que você quiser eu faço. Escutei aquilo com a Erilânia e disse: Erilânia, é brincadeira ou como é? Não, é sério. Quando foi 5 da manhã, ela disse: acorda, infeliz. Bicho preguiçoso. Se eu deixar tu dormindo, tu vai até 10. E o povo morre de fome aqui. Tu sabe que aquela roça precisa ser limpada essa semana, senão o mato come. Ele dizia: vamos levantar, mas é sem querer. Bicho preguiçoso, sem futuro. Levanta, é uma briga. Sim, no primeiro dia. No segundo dia eu disse: eu vou observar de novo. Eu não gosto de fofoca, mas eu fiquei escutando. Eu não gosto de fofoca, mas tem horas que a gente é inevitável a ouvir, né? De noite do mesmo jeito. Tu não limpou aquela roça ainda, fulano? O mato vai comer, rapaz. Eu estava só esperando esse povo dormir para eu te pegar. E ele baixava a cabeça e disse: pode dizer que a razão toda é de você. Eu não posso tirar a sua razão. Menino, me dava vontade de eu sair daquele quarto e dar uma surra naquele irmão. Eu ficava agoniado, eu dizia: isso não é homem não, pelo amor de Deus. E isso se repetiu durante todas as minhas férias. E eu agoniado, quando foi na véspera eu disse: eu tenho que fazer alguma coisa por esse casal. Chamei ela e ele disse: irmã, sente aqui. A senhora, a mulher de Deus, eu ganhei para Jesus, ele também. Mas eu vi uma coisa muito errada aqui. Embora que eu estou aqui, vocês me hospedaram. Eu disse: o que é, irmão? Ela me chamava de irmão Cicim. O que é, irmão Cicim? Eu dizia: a senhora que manda seu marido. Desse jeito também é demais, irmã. A senhora bota ele para onde quer. E eu falei com ela, falei, ela baixou a cabeça, deixou dizer. E disse: você, irmã, tem que ser submissa. E tem o espírito de Jezabel, não tem que expulsar esse diabo daqui. Aí ela deixou o senhor falar. Quando eu falei, ela disse: bispo, então me diga como é que eu faço. Porque se eu não dirigir essa casa, por ele a casa cai.
Eu disse, então toma a frente, irmão, porque esse infeliz não vai para canto nenhum. Então a irmã conversa, não tem quem expulse esse espírito não. Eu já orei de todo jeito, mas daí ele não passa. Eu digo, então quem está ferrado é você. Nesse caso, meu irmão, se você é casada com boca aberta, aí você tem que dirigir. Mas você que tem a graça de casar com um grande homem de Deus, deixe ele dirigir, ajude ele. Diga, isso aqui é você que faz, isso aqui é você que determina, que dirige, ajude ele. Então o problema de Acabe foi ser um boca aberta e casar com uma praga chamada Jezabel, que mandava nele, botava ele para onde queria. Se ele dissesse assim, eu vou para um culto lá em Jerusalém, ele dizia, não vai adorar, é Baal, eu sou sacerdotisa. Então por causa de Jezabel, esse homem viveu erradamente diante do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, olha, Deus abençoe que tu se case. Você que é solteiro aí, arruma uma pessoa. Se Deus vai lá. Inclusive eu até digo que tem muitos homens da igreja que não se casaram porque são mole, tem medo de chegar numa irmã e dizer, irmã, quer namorar comigo? E tudo, se ela não quiser, meu irmão, o não você já tinha. Você já tinha o não. Vai lá e pergunta. Está interessado? Vai lá, deixa de ser mole. Agora, eu vou dizer para você, meu irmão, é melhor estar solteiro e não casar nunca, do que casar com uma praga chamada Jezabel. É melhor fazer logo o dom do celibato. Aliás, o voto do celibato. Porque o camarada ser casado com uma mulher que diz onde é que ele congrega, que diz onde é que ele investe, que diz a camisa que ele compra, que diz quando vai para lá, Satanás. O cara ser casado com uma mulher que quer assumir o papel do homem, então esse aí nordestinamente está pebado. Seja homem, meu irmão, sua esposa espera que você tome as decisões, que você se posicione dentro de casa. Não é brigar dentro de casa não. Não precisa pastor estar brigando dentro de igreja não. Só se posicionar. Não precisa homem estar brigando dentro de casa não, escrachando com tudo não. Só precisa ele ter a postura de um homem de Deus. Deus deu autoridade ao homem para decidir as coisas. Agora, quando você não decide, então infelizmente, mas existem homens que têm autoridade, mas a mulher toma. Isso aí é uma desgraça. Olhe, meu filho, Acabe decidiu se casar com Jezabel e pagou o pato. Eu espero que sua mulher não pegue nenhuma letra de Jezabel, mas que seja uma santa mulher de Deus. E que você, o homem, não pegue uma letra de Acabe. Seja um grande homem de Deus e assuma a postura na sua casa de chefe. Chefe. Porque você, se acontecer qualquer coisa em sua casa, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Eva errou, mas Deus disse a Adão. Primeiro foi Adão, porque Adão era o chefe. Quem já é casado, homem casado, levante a mão para o céu. Eu ia dizer para a serra, mas levante para o céu. Assim, homem casado, levante a mão, mais forte. Tem deles que levantar, ficar só aqui. Eu quero que levante a alta assim, ó. Você não está com dor no braço. Diga os homens, graças a Deus, que eu não casei com Jezabel. As irmãs casadas, levantem a mão. Digam comigo, graças a Deus, que meu marido não é um boca aberta, que nem Acabe. Agora pode glorificar a Deus. Que assim seja, Jesus. Que assim seja em nome de Jesus. Oh glória. Mas a última decisão, a mais terrível decisão de Acabe foi adorar Baal, servir a Baal. Quem
Quem foi que influenciou ele servir a Baal e ele adorar Baal? O exemplo que ele tomou, Jeroboão, e a mulher com quem ele se casou. Você ter Jeroboão como exemplo e Jezabel como a sua mulher, então você, meu irmão, o caminho final é adorar Baal. Vocês sabem que Jezabel, ela destruiu os profetas de Deus. Você sabe que Elias enfrentou os profetas de Baal. Mas Jezabel perseguiu Elias para matar, e Acabe não fez nada, porque ele também estava envolvido com Baal. Quem está envolvido com Baal, irmão, acha que Baal está certo. Uma das ciladas mais terríveis na vida de um homem é se envolver com a idolatria. É se envolver, olhar para um pedaço de pau e dizer que é Deus. Clamar a Deus e clamar a um bezerro de ouro e dizer que é Deus. Eu prego a palavra de Deus e quando estou no rádio tem muita gente até das frentes católicas que me ouvem e eles não têm como me confrontar, porque eu começo dizendo que o Brasil precisa de uma reforma cristã geral, a começar da igreja evangélica, que está se defasando no Brasil. Agora não é somente a igreja evangélica hoje. Aliás, não é só a igreja católica que está dentro de uma idolatria terrível. A igreja evangélica está dentro de uma idolatria também. Hoje existem fotos de pastores fundadores em frente do templo. Estátuas de pastores celebrando ceia, estátuas de bronze, de frente dos templos, do jeito que tem a imagem do Papa João Paulo II na Praça de São Pedro. Baal está entrando nas igrejas, e a igreja evangélica hoje no Brasil está caminhando para um ponto que não poderá mais pregar contra a imagem de escultura. Está caminhando para um ponto que não vai ter mais diferença daqui a algum tempo. Quando pegar na moda de fazer imagem de fundadores de igreja, se isso pegar moda, vai ser mais estátua de pastores do que estátuas de Padre Cícero. Chegue hoje em Juazeiro do Norte, é difícil uma igreja que não tenha a imagem de Padre Cícero. Chegue em outras igrejas de crente aí, que tem a imagem do fundador. Eu pergunto, qual é a diferença? Mas a Bíblia diz assim, continuará dizendo, no Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, por amor à tua majestade, por amor à tua fidelidade. Prata e ouro são os deuses dos homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, e som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles todos os que os fazem e aqueles que os adoram. Casa de Israel, temei ao Senhor. Casa de Judá, tema ao Senhor. Ele é o nosso refúgio e o nosso escudo. Cristianismo não dá certo com bronze. Cristianismo se apega a Jesus e a mais nada. Não pode ter imagem de escultura na casa de Deus. Está errada a igreja evangélica e está errada a igreja católica que começou com essa palhaçada. A Bíblia Sagrada diz: adorai a Deus em espírito e em verdade.
Eu não vou pedir desculpa, mas que palhaçada acontece em Barbalha, na época da festa de Santo Antônio. A mulher solteira que quer casar tem que beber 1 litro de cana e ser esfregada em cima do pau da bandeira. Cadê os padres? Vocês não são homens de Deus, vocês querem dinheiro, seus idólatras. Isso é uma palhaçada com o nome de Deus. Quando cai um raio lá, Deus vai punir. Aquela cidade de Abaiara tem um peso desgraçado. Barbalha. Chega em Barbalha para tu ver o peso do inferno que tem ali. Aquilo é aquela idolatria com a bandeira de Santo Antônio. Para que não aparece o padre que diz que é errado? É porque eles adoram o Baal também. E esses pastores que estão indo para a internet dizer claramente, com a cara lavada, como é que faz para tirar mais dinheiro do povo pobre. Esses altares não são mais de Deus, igreja. O pastor que não tem vergonha de filmar, dizendo qual é a melhor maneira de arrancar dinheiro do povo. A técnica melhor, a técnica é uma só: é ensinar a Bíblia e deixar Deus operar. Precisa de uma reforma no Brasil e no mundo, nas igrejas cristãs. Sabe por quê? Baal está entrando, a idolatria está entrando, idolatria com líderes, a briga entre líderes, o materialismo, e as pessoas estão seguindo essa baboseira toda. Recentemente eu vi um pastor, ele disse claramente: o líder do Voz da Verdade, que está sendo proibido de cantar em várias igrejas do Brasil agora, viu? Ele disse: a doutrina da Trindade é do diabo. Então, se ele diz isso, ele não tem direito de ter a voz dele em cima dos altares, nem em nossas rádios. Diz que a doutrina da Trindade é do diabo. Mas examine que ele está batizando o povo agora de sunga, dentro de uma piscina, e cantando mamonas assassinas nos seus cultos. Isso é a igreja evangélica do Brasil hoje. Vamos para a igreja católica agora. Agora apareceu um herege, explicando por que a Arca da Aliança, você não vê mais depois do tempo de Salomão, ela se acaba, né? Você não sabe o que aconteceu com a Arca da Aliança, mas ele diz que sabe. Diz que a Arca da Aliança desapareceu e a Arca da Aliança passou a ser depois a Virgem Maria. Ele diz que a Virgem Maria hoje é a Arca da Aliança. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Que heresia do inferno. É tudo por Jesus e nada sem Jesus. Ninguém deu glória? É tudo com Jesus e nada sem Jesus. Até Maria precisou de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O Papa, que precisa das nossas orações agora, que está doente, ele disse que as religiões são simplesmente caminhos que levam ao mesmo lugar. Vá ler a Bíblia, João 14. Papa Francisco, leia a Bíblia antes de morrer, que as religiões não são caminhos para Deus. Caminho para Deus é só um. Jesus foi quem disse: eu sou. E assim está a baboseira do mundo. A irmã Adivacita está ensinando sobre heresias na escola dominical, e essas heresias vão entrando. Agora apareceu um pastor na internet incorporando quem morreu.
Ele chega aqui e incorpora o morto e sai dizendo: eu sou teu pai. E a pessoa chorando. É assim que está o cristianismo. A igreja evangélica está assim. Estão fazendo estátuas de Baal de várias maneiras. Mas os que escaparam, aleluia, desde o começo do mês que eu prego isso, os que escaparem criarão raízes para baixo e darão frutos para cima, diz o Senhor. Aleluia. Ainda tem gente que não se curva diante de Baal. Ainda tem gente que não vai se curvar diante de Baal. Ellen White é o espírito da profecia. Olha o diabo. O espírito de profecia é o Espírito Santo. Ellen White, ela ensinou tanta coisa boa àquela mulher, irmãos. Ela deu conceitos de medicina há 200 anos, que até hoje os médicos conseguem dizer que é verdade. Pode ler. A história dela é uma história nesse sentido, de muita orientação de Deus nesse sentido. Não se pode negar. Mas Sócrates também disse muita coisa boa e não era crente. Aristóteles também, Platão. Eles disseram muitas coisas erradas contra Deus, mas disseram muitas coisas certas. Então dizer que Ellen White só disse coisas ruins, não. Ela disse muita coisa interessante. Parabéns. Agora, dizer que ela é o espírito de profecia e que o que ela escreveu está igual às escrituras, é levantar Baal na terra. Mas os que escaparem criarão raízes para baixo e darão frutos para cima. Quem pode glorificar aquele que vive e reina para sempre? Charles César Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, pegou a Bíblia no inglês, traduziu para o inglês e disse que tinha traduzido o original da Bíblia. Quando aprontou umas coisas e foi ser julgado, colocaram uma frase lá em grego, ele não soube ler nem a primeira frase, então é um mentiroso, e traduziu erradamente a versão do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, uma blasfêmia. Mas os que escaparem disso criarão raízes. Aqui está o mapa, meu filho, para o céu. Aqui diz que você não deve tomar por exemplo Jeroboão, e nem deve estar casado com Jezabel, e não deve decidir muito menos seguir a Baal. Você deve seguir e adorar o Rei dos Reis. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, então tem que segui-lo. Tem que olhar para Jesus e não para o homem. Tem que adorar a Cristo em espírito e em verdade. Tem que entregar sua vida a Ele. Não pode continuar servindo a Baal. Não pode ficar achando que o reino de Deus é assim. Um santo toma conta de uma coisa, outro santo toma conta de outra. Não é assim. Quem manda é Jesus, e quem executa o seu trabalho no céu são os anjos, e na terra é a igreja. Ou você está no caminho que para mandar chuva você precisa de que é São José. Para se casar você precisa de Santo Antônio. Para ir para uma batalha precisa de Santa Bárbara Virgem. Não, para mim é diferente. Se eu for viajar é Jesus, se eu voltar é Jesus. Se eu quero me casar é Jesus, se eu quero empreender é Jesus, tudo é Jesus e nada sem Jesus. E os santos precisaram a mesma coisa que eu preciso. É Jesus, Jesus do qual está escrito: é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Só Jesus. Agora isso é o que a palavra de Deus nos revela.
E você precisa nesta noite repreender todo espírito de Baal em sua casa. Na sua casa não pode ter trono de Baal em sua casa. Na sua casa tem que ter o trono de Cristo Jesus, nosso Senhor. Na sua casa tem que ter Jesus e nada mais. Que Deus abençoe suas decisões, que você decida corretamente, meu filho. Que o espírito de Jezabel saia de sua casa, que a autoridade de sua casa seja a quem Deus delegou. Louvado seja Deus. Que a sua vida seja marcada por aquele homem e aquela mulher que se agarra com Jesus todos os dias. Se for assim, então seu futuro está garantido nas mãos do Senhor. Você tem que hoje bater o pé e dizer: na minha casa não tem adoração de Baal, na minha casa ninguém adora o diabo, na minha casa meu negócio é com Deus, e louvado seja o seu santo nome, e a minha referência no céu é Jesus, e na terra, você sabe, Deus vai colocar no seu coração. Então não vai ter homem que você vai escolher para liderar você, que seja totalmente certo, correto em tudo. Não, enquanto vivermos nessa matéria aqui, nós vamos errar, mas o justo, diz a Bíblia sobre ele, o justo cai 7 vezes, e o Senhor levanta de todas elas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vamos agora aplaudir a Jesus. A banda vai cantar em cima aqui, vamos cantar com a igreja. Aplauda mais forte, igreja. Só Ele. Quem tem mãos, aplauda. E quem tem voz, vai aplaudindo e dando glória àquele que vive e reina para sempre. Que Deus venha nos ajudar a tomar boas decisões.